Ai. Olá. Tadã! Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre um tema muito importante, porque eu vivi umas coisas sobre isso e eu acho interessante a gente também falar um pouco sobre isso, porque é um tema que passa meio despercebido e a gente só percebe quando dói. Então, hoje a gente vai falar sobre apego. E pra começar explicando e falando sobre o que eu quero falar, eu vou contar pra vocês uma história de uma menina, no caso, euzinha, que um dia descobriu que precisava usar óculos. Foi incrível, porque eu ainda era criança e quando a gente é criança, a gente quer experimentar todas essas coisas, né? A gente quer quebrar o braço pra ter a sensação de andar com gesso, que é super da hora. E não é da hora, na verdade, mas a gente acha que é da hora. Quer pôr aparelho, porque é super maneiro e não tem nada a ver, não é maneiro, dói todos os dentes. Enfim, eu queria usar óculos. E aí eu descobri que eu realmente precisava de óculos, porque eu não via, né? Eu era aquela pessoa que ficava assim, ó, pra enxergar. Aí eu comprei um óculos e desde essa época, eu tinha acho que uns 14 anos mais ou menos, quando eu comecei a usar óculos, eu precisei de óculos cada vez mais. E nisso eu já tive vários modelos de óculos, né? Eu até separei aqui uns, ó. Tive assim, simplesinho. Tive aqueles da Restart, sabe? Coloridão, já tive. Assim, óculos simples, que todo mundo tem. Não que eu tenha vários óculos, mas conforme eu fui precisando, porque o grau foi sempre aumentando, no caso, eu fui fazendo um modelo novo, trocando o modelo de óculos. Porque eram fases diferentes da minha vida também, né? Enfim. Até que certo dia eu encontrei essa joia preciosa. Gente, esse aqui era o meu xodózinho. Ele é... No caso, como vocês podem ver, meu xodózinho. E ele é um óculos super leve, super confortável e eu amava ele. Eu já vou entender por quê. Certo dia eu fui dormir, tirei ele e olha só o que aconteceu. No caso, isso, gente, é uma perninha que não encaixa mais aqui. No caso, só pra vocês entenderem onde eu tô querendo chegar. O óculos quebrou. E daí, eu adorava esse óculos. Juntei, claro, a caixinha. Fui correndo na ótica. Falei assim, moça, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, moça, você me socorre aqui. Que eu preciso que alguém arrume esse óculos aqui, né? Encaixe essa perninha aqui nesse lugar pra eu poder continuar usando. Ela levou pro técnico, ele analisou o óculos e ele disse assim, não tem conserto. Naquela hora, uma parte de mim morreu. Sim, não, tô rindo agora que já passou a situação. E eu me dei conta do quão apegada eu era a esse óculos. De uma hora pra outra, o óculos passou a ser o óculos mais importante da minha vida. Sabe quando... Ele era um óculos perfeito. Sabe quando você encontra o amor da sua vida? O meu era um óculos. A perninha tá até caindo agora. Enfim. Aí o que aconteceu? Ela falou, ó, não tem conserto, você vai ter que escolher outra armação pra gente poder fazer a sua lente, né? Ok, eu sentei e comecei a provar óculos. Gente, eu fiquei, sabe quanto tempo na ótica? Quase 1h30, gente. Sabe quantos óculos eu provei? Quase todos os óculos da ótica. Sabe quantos serviu? Zero, nenhum. Pois é, gente. Olha só que loucura. Eu provei mesmo quase todos os óculos todos os óculos da ótica, não. Todos os que serviam no meu rosto, né? Meu rosto é larguinho. Então, provei todos os óculos. Nenhum serviu. Na minha cabeça, nenhum ficou bom. Aí que eu fiz? Falei, ó, eu vou pra casa, vou pensar mais, procurar outras armações, enfim. Vim pra casa e eu queria o meu óculos. Eu queria um óculos igual. E daí, a mulher tentou fazer um pedido do óculos, mas o óculos era de uma coleção que já tinha saído de linha. Enfim, era quase impossível conseguir uma armação daquela. Aí eu fui entendendo que aquilo era o apego que eu tinha criado com aquele óculos. É um objeto simples, mas ele diz muito, um acessório que você usa sempre diz muito sobre a sua personalidade. E daí, era um objeto do qual eu tinha me apegado. Então, nenhum outro objeto, nenhum outro óculos, no caso, era bom. Porque só era bom aquele óculos específico. Porque era o meu óculos perfeito, entendeu? Então, eu não conseguia abrir mão daquele óculos, entender o que tinha acontecido com ele e deixar um novo óculos entrar. E o apego, gente, faz isso com a gente. Quando a gente se apega a uma coisa, a gente fica preso ao passado dessa coisa. Independente de ser uma pessoa, independente de ser um objeto, a gente fica apegado a isso. E às vezes a gente precisa entender dentro do apego que é a hora da gente deixar ir. Seja um objeto, seja uma situação, um emprego, seja uma pessoa, um amigo, um namorado, uma namorada, enfim. Às vezes a gente tem que entender que a gente precisa deixar isso partir e não mais ficar apegado a isso, para que o novo possa vir. Quando eu compreendi isso, eu voltei na ótica. E um dos primeiros óculos que eu provei serviu. No caso, esse aqui é meu óculos novo, gente. Essa aqui é a liberação do apego que eu fiz há pouco tempo, tá, gente? Ele é incrível. Ele é levinho, ele é confortável. Fazia um super tempo que eu vinha querendo um óculos que fosse mais redondinho. Enfim, tô super feliz com o óculos. É azul, eu adoro azul. Enfim, só que eu só pude aceitar o quão legal ele era quando eu deixei o meu apego ir. Ok, ele foi bom, gratidão pelo tempo que ele esteve comigo, tanto a pessoa quanto o objeto. Mas
agora é hora de você deixar ir. O apego faz isso com a gente, sabe? Às vezes a gente se apega a uma coisa e a gente não percebe o quão apegado a gente está com ela. A gente só percebe o quão apegado a gente está com aquilo quando a gente precisa passar pela experiência de deixar aquilo ir da nossa vida. E na maioria das vezes isso se torna algo muito difícil. Eu não tô dizendo que eu não tenho apego nenhum. Claro que eu tenho, gente. Olha essa história, gente. Pelo amor de Deus, verídica. Apegada num óculos, gente. Ajuda eu. Mas às vezes a gente precisa compreender isso. E foi uma história super recente. Vocês podem ver nos meus vídeos aí que os últimos vídeos eu tô cada vídeo com óculos. Exatamente por causa disso. Porque eu ainda não tinha escolhido e tava usando os óculos antigos. Então a gente precisa às vezes compreender isso para permitir que o novo entre. O apego impede muito que o novo entre na nossa vida. Porque se você tá apegado, é como se você... Imagina que você fosse um desenho todo preto e branco. E daí tem vários quadradinhos. O apego preenche um quadradinho. Se você tira o apego dessa coisa, automaticamente o novo pode entrar naquele quadradinho que ficou vazio. É um exemplo muito pequeno, mas isso acontece na nossa vida. Conforme a gente vai ficando apegado com as coisas, a gente vai ficando cômodo com as coisas. E parece que quando você tira e troca algo, ele nunca vai ser tão confortável, porque você sai da sua zona de conforto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem uma coisa que eu amo fazer. Eu amo mudança. Eu amo mudança de tudo. Eu amo mudança, um curso novo que apareceu, mudança de casa, mudança de várias coisas. Eu passo por isso frequentemente na minha vida, porque eu gosto, eu atraio muito essas coisas, né? E eu adoro mudar, trocar as coisas de lugar, e eu percebo o quão acostumada eu já tava com as coisas como elas estavam. E aí quando vem algo, eu percebo que nas primeiras semanas, por exemplo, após que eu comecei a fazer nesse ano, o quão muda a minha rotina. Eu até falava assim, o meu primeiro dia de aula, eu acordei, era acho que 9 horas da manhã. E daí eu desci, a minha casa tem 2 andares, daí eu desci pra fazer um café da manhã, uma comida pra poder comer. E daí eu fiquei assim, cara, eu tô atrasada, eu vou me atrasar, porque minha avó passa aqui, tipo, 5h50, mais ou menos. Eu fiquei, cara, eu vou me atrasar, meu Deus do céu, eu vou me atrasar. Desde as 9 horas da manhã falando que ia se atrasar. Porque é uma rotina completamente diferente. E daí você já acorda em função daquilo que vai acontecer, sabendo que você tem aquele compromisso. Hoje, eu faço tudo tranquilamente e eu sei a hora que eu preciso começar a me arrumar pra estar pronta, pra organizar minhas coisas, os cadernos, os livros que eu preciso levar, e pronto. Agora, se a gente não tem paciência pra compreender que o apego a uma rotina, por exemplo, te condiciona a algo, você automaticamente, quando tem alguma coisa que foge do teu controle, você não sabe lidar com isso. E daí você fica apegado a algo. Seja uma rotina, uma pessoa, enfim, qualquer coisa. Geralmente o apego impede a gente de conhecer pessoas novas, geralmente impede a gente de trocar de hábitos, mudar de hábitos. Não, eu sou apegada a uma rotina fixa e ela funciona assim e eu não quero trocar. Às vezes a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto. Então, hoje, além de querer trabalhar essa reflexão com vocês, eu quero propor também um exercício. Eu faço muito isso aqui em casa, e é exatamente pra isso que eu uso esse exercício, pra perceber um pouco o quão condicionada eu tô e o quanto eu reparo na mudança. Eu vou convidar vocês pra fazerem isso, e aí vocês comentem e digam o que vocês acharam, se vocês já fizeram isso alguma vez ou não. Meu convite, então, é pra vocês escolherem alguma coisa no seu quarto e trocarem elas de lugar. Por exemplo, eu sempre deixo os meus sapatos na porta, deixo seus sapatos em outro lugar. Eu sempre deixo um caderno do lado da cama, deixo esse caderno em outro lugar. Eu vou trocar minha cama de lugar. E aí você percebe o quão apegado você tá àquilo naquele lugar. Quando você trocar de lugar, você vai ver que, na maioria das vezes, a primeira sensação que você vai sentir é a sensação de apego. Então você vai olhar pra aquilo e sentir um vazio. Você vai falar, meu Deus, cadê a minha cama que ficava aqui? Ela não está mais. Mas ela tá em outro lugar, ela tá ali ainda. Mas você vai trabalhar um pouco essa sensação de sair, de soltar o apego e de sair um pouco da zona de conforto. E aí, tem outra sensação que vai te levar a isso, que é a sensação motora. Na verdade, o seu corpo já se acostumou que no seu quarto a sua cama fica sempre naquele lugar, o seu sapato fica sempre naquele X lugar, sua cadeira, sua escrivaninha, enfim, o que você tem no seu quarto. Quando você troca, automaticamente, isso já aconteceu comigo, porque pra quem não sabe, a minha cama, ela não é uma cama que fica no alto, assim, é uma cama que fica no chão. Eu montei um ninho, assim, e é bem legal, enfim. É bem montessoriana, pra minha idade, pra mim, no caso. E daí, o meu sistema motor, quando eu trocava minha cama de lugar, ele ia exatamente pra aquele lugar onde sempre tava a cama. Daí a hora que eu tava sentando, eu falava assim, opa,
tô sentando no chão, o que aconteceu? Automaticamente você vai vendo que o seu corpo também está apegado àquela rotina. Então meu convite hoje é pra você trocar um pouco as coisas de lugar. Se você não pode trocar muita coisa, você tem móveis, troca um pouquinho das coisas. Às vezes só a decoração, se você trocar de lugar, ou então trocar as coisas de lugar no seu próprio guarda-roupa, pra você ter essa sensação de mudança na sua vida. E é assim que a gente vai soltando os apegos que a gente tem. Então, a minha reflexão é pra isso, pra você pensar o como você tem se apegado em coisas que são e que não são boas pra você. Muitas vezes a gente se apega em coisas que não nos fazem bem. E mesmo assim a gente escolhe estar apegado a isso por comodidade. Então, o meu convite hoje é pra você fazer essa experiência, sair um pouco da sua zona de conforto e desapegar um pouco, assim. Isso vocês vão ver, vocês vão experimentar, ou já experimentaram, traz uma leveza enorme. Parece que você solta, assim, um peso gigante. Então, é isso. Falando sobre apego, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa história toda do apego, mas o quanto isso pode ser uma limitação pra nós dentro dessa rotina, desse meio que a gente tá inserido. Você pode tentar isso na sua casa, no seu trabalho, enfim, ou na sua própria reflexão individual. E comenta aqui como tá sendo. Deixa aqui o comentário. Ah, troquei minha cama de lugar, foi super legal. Ah, troquei minha cama de lugar, foi um desastre, eu errei, deitei pra dormir no chão. Acontece. Ou foi super estranho na primeira vez, deu um vazio enorme. Enfim, entenda esse novo. Veja como ele chega até você. É uma proposta, você pode aceitar ou pode não aceitar, você é livre, tá bom? Pra fazer o que você pensar, mas divide isso aqui com a gente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham trocado comigo nessa troca linda. E é isso, gente. Gratidão enorme por essa troca, gratidão enorme por vocês me ouvirem, tá bom? Gratidão!